Palavra de Deus agora. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas e nós estaremos no capítulo 14, procedendo a algumas leituras nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Nós temos nesses últimos tempos pregado nas parábolas de Lucas. E cada parábola tem trazido assim mensagens tão importantes para as nossas vidas. Aleluia. E eu quero que você esteja acompanhando comigo aí a leitura da parábola da grande ceia, no capítulo 14 de Lucas, do versículo 15 até o versículo 24. Nós temos esta história contada pelo Senhor Jesus e que traz um ensino tão grande para o nosso coração. Diz assim o texto sagrado: ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia. Eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: respondendo positivamente ao chamado do Mestre. Respondendo positivamente ao chamado do Mestre. Nos evangelhos nós encontramos muitos convites, em toda a Bíblia nós encontramos muitos convites. Existem convites que são feitos por Deus. Na verdade, hoje o convite ele é uma coisa que tem uma força muito fraca, um paradoxo, força fraca, mas hoje ele já não tem mais força. Eu me lembro que quando eu era criança, quando alguém era convidado para um casamento, aquilo era quase que uma ordem, tinha que ir. Era assim, aí o pessoal ia se arrumando, lá na roça a gente comprava um sapato novo, e aí a gente já aproveitava para renovar ali o nosso criado, enfim, as nossas coisinhas. E era assim, irmãos, convite tinha força. E na época do Senhor Jesus, dentro daquela cultura tão conservadora, uma cultura de tantos valores tradicionais, o convite ele era ainda muito mais forte. Existiam vínculos de relacionamentos, as pessoas geralmente eram convidadas por questões familiares, por questões de amizade. E na verdade, quando a gente olha aqui para esse texto, para esta parábola, nós precisamos lembrar da força do convite, tanto lá nos 50 anos atrás, como também no tempo do Senhor Jesus. Lucas 14 começa com um fato, e esse é o primeiro ponto da minha mensagem nesta noite. Um fato: um fariseu, ele fez uma festa,
Eu calculo assim, que era um ambiente muito chique e, na verdade, era uma festa muito pomposa. Diz assim o texto, do versículo 1 até o versículo 6. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Meus queridos, a parábola, ela acontece exatamente numa sucessão. Os irmãos vão acompanhando aí o texto e os irmãos vão percebendo a sucessão dos textos, o desenrolar da história dentro daquela casa a partir deste fato. Eu creio, na minha cabeça, quando eu leio esse capítulo, eu tenho assim em mente que aquele homem, estava todo mundo ali muito bem arrumado, tal, mas aquele homem, por estar doente, ele ficou num canto. Eu tive o capricho de estar olhando lá, eu fui lá no reverendo Google, e ele me informou que a hidropsia é quando se acumula fluidos pelas cavidades do organismo. Muito provavelmente, eu perguntei para a Marta e a Marta confirmou, antigamente se chamava barriga d'água, e é isso mesmo, Loide, você que é enfermeira? Então, na verdade, aquele homem tinha um problema muito sério, e provavelmente ele deve ter ficado lá num canto, todo mundo saudável, arrumado, participando ali daquela cerimônia, e na verdade... Porque, na verdade, irmãos, os judeus, especialmente essa seita dos fariseus, era uma seita que segregava demais. Se não tivesse com a roupa parecida, com a formalidade toda, se não lavasse as mãos, se não fizesse todo o ritual legislado ali pelos judeus, a pessoa ficava discriminada. Eles discriminavam os gentios, eles discriminavam os samaritanos. A parábola do bom samaritano, como pregada esses dias aqui pela irmã Zenaide, foi uma bênção. A gente percebe que passa o sacerdote, passa o levita, os religiosos, e na verdade não contacta o homem que ainda estava vivo e que estava caído na beira do caminho. Então, queridos, eu fico pensando que essa parábola, ela surgiu exatamente de um fato quando as pessoas valorizam mais um cerimonial, valorizam mais um evento do que um ser humano, irmãos. E eu acho que nós estamos vivendo tempos com essa pandemia que a gente precisa valorizar. Nós estamos recebendo uma chamada de Deus para a gente valorizar pessoas. As pompas passam, aquele orgulho, aquela soberba humana que muitas vezes coloca as pessoas no pedestal, está exatamente tremendo a partir dessa situação que nós estamos passando. Obrigado, Ismael. Eu ia pedir, está vendo? Glória a Deus. Então, queridos, na verdade, nós estamos tendo uma oportunidade para valorizar pessoas. As pessoas são muito importantes, irmãos. Eu estou fazendo um curso de missiologia e estou vendo tanta coisa boa, tanta coisa importante. Eu estou lendo um livrão que faz parte do curso, de quase 800 páginas, irmãos. Já estou lá quase na 300, glória a Deus. E das 12 aulas já estou na quarta, fechei a quarta. Ontem nós tivemos uma aula pelo Zoom. E o tempo todo a insistência nisso, de valorizar pessoas, de lembrar do nosso oikos, que é o nosso campo de relacionamento, irmãos. Campo de relacionamentos, pessoas amadas que fazem parte do nosso círculo de amizade, pessoas que nos são queridas.
Quantas vezes a gente abre mão de uma amizade tão importante por conta dos nossos projetos financeiros, dos nossos projetos econômicos, irmãos. E aí a gente então esquece de pessoas tão queridas. E vocês podem acreditar que Jesus não vai ali rasgar a seda do dono da casa. Poxa, mas você tem bom gosto, hein? De onde vieram essas flores? Que maravilha! Não foi assim, irmãos. Jesus foca, o povo estava de olho em Jesus. Aqui diz que todo mundo estava olhando para Jesus, porque vocês sabem que eles sempre estavam tentando achar uma coisa errada em Jesus. E Jesus estava de olho, Marta, no homem doente. Irmãos, olha os olhares, como que os olhares são diferentes. Um olhando para pegar o erro do outro, mas o Jesus, que é o nosso exemplo, olhando para aqueles que estão precisando. E eu creio que esse homem entrou ali convidado também. De repente eles, não, vamos quebrar o galho dele, né? Dar um jeitinho, porque afinal ele é pai do nosso amigo aí, que é lá do Sinédrio também. Eu imagino isso, mas de repente era uma persona não grata naquela reunião. Creio assim, irmãos, exatamente pela manifestação de Jesus, pelo modo como o Senhor Jesus olhou para aquele homem, irmãos. E Jesus olhou com amor. E Jesus ministrou aquele homem. Aquele homem foi curado aquele dia. Olha que bênção, irmãos. Aquele homem recebeu uma ministração de Jesus. Saiu satisfeito daquela reunião, não por conta da pomposidade daquele evento, mas por conta do poder de Jesus, da obra, do milagre que ele recebeu. Imagine, irmãos, em tempos quando não se tinha tanta tecnologia, tantas pesquisas acerca das doenças, se curava muita coisa com sal, com azeite de oliva, com uva, com pasta de uva, coisas tão básicas da alimentação. E aquele homem sofrendo, aquele homem saiu satisfeito dali, irmãos. Saiu satisfeito. O texto diz que depois que Jesus cura aquele homem, ele despede aquele homem. Eu não sei se ele ficou para aquele jantar gostoso, tá, gente? Aquela coisa, aquelas carnes com molho pardo, né? Aquelas coisas, comidas gostosas, requintadas ali, e na verdade são coisas legítimas. Diz o 4 que ele tomando, curou e despediu. E aí Jesus conta a história do bicho que você tem, do animal. A Genilda é muito cuidadosa com os seus cãezinhos lá, com os seus pets. Genilda, imagina, de repente está na hora de vir para o culto e o seu pet está entalado na grade ali da garagem. Você não vai socorrer o seu pet? Irmãos, a gente faz assim. Foi isso que Jesus disse. E aí Jesus disse que foi exatamente isso que aconteceu. O socorro que ele manifestou àquele homem. Se nós socorremos os animais, irmãos. E aqui Jesus perguntou, no sábado, é lícito curar no sábado? Porque no rigor e na perseguição a Jesus, eles ficavam o tempo todo olhando o que Jesus fazia no sábado. Mas aí, uma coisa intrigante é a próxima parte do texto, do 7 até o 14, eu não vou fazer a leitura, mas eu quero aqui mencionar. Jesus aproveita aquele momento, irmãos, e dá uma lição, tanto aos convidados que estavam ali, quanto ao anfitrião daquela ceia, o dono da casa. Para os convidados, para as pessoas que estavam participando, Jesus disse que ao chegar na festa não era para ocupar as primeiras cadeiras, porque na verdade a festa é uma coisa muito assim, né? Vai ter foto, vai ter o vídeo,
a gente coloca aquela roupa mais importante, né, mais bonita que nós temos, e às vezes a gente quer sair bem na fita, a gente quer que a nossa imagem, nós temos uma preocupação muito grande com a nossa imagem, temos uma preocupação muito grande. Eu cometi muitos pecados desse, Marta. Eu me lembro daqueles banquetes do IBAD, quem é que ia ficar mais pertinho dos diretores? E a gente sempre tinha essa curiosidade, quem é que vai sentar na mesa com o diretor? Para a gente, sentar na mesa com o diretor, era assim, aquele indivíduo é mais importante no relacionamento. Era assim, irmãos. Irmãos, aí Jesus diz para... E aqui estão as duas orientações, Tiago, as duas orientações. Jesus dá uma orientação para os convidados, não escolha os primeiros lugares, porque pode correr o risco de você ser pedido para passinho para trás, né? Opa, aqui estava reservado, a gente esqueceu de colocar aqui a informação, mas estava reservado, é o parente do dono da casa que vai sentar aqui. Geralmente é assim, a gente vai em alguns eventos, as duas fileiras ali da frente estão reservadas, e fica chato, de repente, você sentar em uma daquelas cadeiras, Manuel, depois, irmão, por favor, irmão, o irmão poderia sentar um pouquinho mais para trás, tal. É muito humilhante para a gente. Jesus via a motivação daquela gente, Jesus via o gosto que eles tinham pela reputação, pelo valor que as pessoas davam, irmãos. Então, a primeira orientação que Jesus deu foi aos convidados, talvez até fazendo contraponto com o hidrópico que ficou no cantão lá, meio isolado, tal, aquele homem que Jesus ministrou a ele. E a segunda orientação, Jesus chama o dono da festa e diz assim, quando você for fazer uma festa, não faz como você fez hoje, não. Já pensou, gente, a coragem de Jesus? A autoridade de Jesus, irmãos, não é verdade? Você vai numa festa, você não vai ficar dando algumas dicas lá, né, irmã Márcia, para o pessoal que organizou a festa. Olha, você deveria ter colocado a mesa de frutas aqui, e não deveria ter feito aquilo ali. Jesus faz assim. Vai lá no dono da festa e diz, quando você for convidar, toma muito cuidado com os motivos do teu coração, porque na verdade você convidou apenas as pessoas que vão te vão te recompensar devolvendo um convite, e nós precisamos aprender com isso, irmãos. Nós precisamos, o ensino de Jesus, tanto para os convidados quanto para quem faz a festa, ainda é atual. Nós somos brasileirinhos, não somos judeus, mas nós precisamos também aprender com isso. Isso aqui é evangelho de Jesus, irmãos. Evangelho de Jesus. E Jesus diz assim, convida, sai aí pelos becos e valados, convida os pobres, os aleijados, convida os doentes. E, irmãos, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu pratico isso, não. Essa lição é para mim também, é para todos nós. Não, vou convidar o Tiago, aleluia, ele vai chegar de moto lá, glória a Deus. Eu vou convidar a Pâmela e o Lucas, vai chegar de carrão lá, glória a Deus, aleluia. Gente, é muito verdadeiro isso, e é tão bom a gente estar com os nossos irmãos, mas Jesus aqui não está olhando no aspecto apenas social do evento. Jesus está avaliando a qualidade de motivos que nós temos no nosso coração, irmãos, porque muitas vezes nós vamos trocar apenas presentes. Eu convido ele dessa vez porque ele vai me convidar na outra ocasião. Jesus está dizendo que muitas vezes, quando a gente convida, a gente está pensando lá no futuro, naquela outra ocasião. Jesus disse assim, convida quem não vai te recompensar, devolvendo o favor que você fez, mas Deus vai recompensar no reino dos céus. Entenderam, irmãos? E aí então entra a parábola. Então, olha, tudo começa com um fato, vocês lembram, o hidrópico doente que estava na reunião.
depois de um fato, Jesus dá duas orientações para os convidados e para o dono da festa. E aí vem a nossa parábola, que apresenta para nós que Jesus diz uma parábola que tem 3 desculpas. Olha só, 1, 2 e 3. Um fato, 2 orientações e 3 desculpas. Vamos ler de novo as desculpas, porque aí Jesus está dizendo da desculpa das pessoas que são convidadas para um momento tão importante, para um momento especial. Um certo homem, versículo 16, fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vem que está tudo arrumadinho. Versículo 18. E todos começaram a se desculpar. Disse o primeiro: eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Rogo que você me tenha por desculpado. O outro: eu comprei juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo que me hajas por desculpado. E o versículo 20, o outro disse: eu casei e portanto não posso ir. Gente, importante do ponto de vista social, que foi convidado, eram os convidados importantes, e todos eles apresentaram desculpas, irmãos, todos eles apresentaram desculpas. Um disse que tinha comprado um campo, e aí esse campo aqui, ele pode dizer das nossas realizações pessoais. O outro disse que tinha comprado juntas de bois, e vocês sabem que as juntas de bois naquela época correspondem aos tratores ou às carretas. Hoje, comprou o caminhão, agora não pode mais ir para a igreja. E o outro se casou e também não pode ir na ceia. Irmãos, Jesus está mexendo com uma coisa muito importante. As coisas do reino, elas são semelhantes, elas estão sendo comparadas. O projeto de Deus para as nossas vidas é comparado a algo muito especial que as pessoas fazem, uma festa. Trabalha bastante, rala, tem as cozinheiras, tem quem faz o bolo, tem quem ornamenta o ambiente, tem quem vai fazer a recepção, receber as pessoas. Tudo é com grande sacrifício, E vocês sabiam que Deus preparou algo especial para nós, irmãos? E que muitas vezes, quando nós somos, e aí eu vou para aquele convite mais do antigamente, que o convite é uma intimação, e não uma coisa assim, pode, não pode, mas é mais uma intimação, e aí a gente dá a nossa desculpa. A pergunta para Jesus responder a parábola, depois que Jesus deu as lições ali na festa, imagina o mestre dos mestres aproveitando o ambiente de festa. Que coisa difícil é você criar um ambiente de ensino dentro de um evento. Mas Jesus conseguiu, irmãos, porque Ele é o mestre por excelência. E depois disso uma pessoa perguntou, versículo 15, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Olha só, irmãos, vocês sabem que Deus tem proporcionado momentos importantes para a gente, e comer pão no reino de Deus não é participar da festinha que vai jogar a gente para cima e vai mostrar a gente bem situado na fita, irmãos. Comer pão no reino de Deus é participar do que Deus preparou para nós. Entenderam? Participar do programa de Deus, responder positivamente, como é o tema desta mensagem, à convocação do mestre. Vem para o meu jantar, vem para a minha festa, eu preparei, inclusive a própria morte do Senhor Jesus, a salvação graciosa em Cristo Jesus, é uma dessas preparações, uma dessas mesas, irmãos, que Jesus preparou para os seres humanos. E vocês podem
entender que a maioria dos judeus da época do Senhor Jesus rejeita a mesa preparada, rejeita Jesus, o pão da vida, rejeita a possibilidade de confessar os seus pecados e ter os seus pecados perdoados em Cristo Jesus. Mas tudo por conta das desculpas. Por conta das desculpas, eu sempre falo isso aqui na igreja. Os irmãos já decoraram esse negócio de vertical e horizontal, das duas dimensões da cruz. A haste vertical, relacionamento homem e Deus, e a travessa, a horizontal, relacionamento homem e homem. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que foi propiciado em Cristo a possibilidade do relacionamento com Deus o Pai. Mas nós, muitas vezes, pela dureza do nosso coração e por pensar apenas na dimensão horizontal, na vida, nas realizações materiais, nos relacionamentos sociais, nós acabamos desprezando a possibilidade de cultivar o relacionamento com Deus, irmãos. A gente precisa ser sociável, irmãos. Eu não estou aqui desestimulando vocês a irem no casamento, a irem no aniversário. Nós fomos lá no casamento do Tiago, um grupo restrito, mas foi tão importante estar ali junto com os parentes e amigos, Tiago. É tão bom a gente ir no aniversário, celebrar, mas, meus irmãos, as nossas atitudes e a nossa vida tem que romper essa linha do horizonte, essa linha horizontal, e nós precisamos mesmo pensar na comida do reino de Deus. E aí a gente precisa romper com os nossos caprichos. Virou empresário, agora não dá. As juntas de boi, comprou, agora, poxa, é empresário. É assim, irmãos, essa é a ideia da Bíblia. Não tinha trator, não tinha carreta, caminhão. Era exatamente as juntas de boi que dava tração para carregar os pesos naquela época, as cargas. Casou, não pode. Conseguiu uma propriedade, não pode. Meus irmãos, e aí nós alistamos, nós relacionamos um mundo de coisas para nós deixarmos para depois o compromisso com o Senhor. Leio depois, agora eu tenho alguns compromissos. Depois eu leio, depois eu estudo a Bíblia. Agora eu estou me preparando para o trabalho, agora eu estou fazendo isso, fazendo cursos. Tudo muito legítimo, irmãos, mas não pode. Esses urgentes não podem fazer a gente abrir mão dos importantes e dos essenciais. São urgentes, são importantes, pagar conta, trabalhar, ir e vir, resolver problemas, mas isso não pode nocautear a nossa vida para que a gente abra mão dos nossos compromissos com Deus, irmãos. Nós precisamos comer pão sim no reino de Deus, irmãos. E um bom jeito para comer pão no reino de Deus é parar com as nossas desculpas. Meu pai dizia, desculpa esfarrapada. E às vezes a gente quer que Deus acredita nessas coisas, irmãos. Meus queridos, vamos permitir que o bom Deus trate conosco. Que o bom Deus coloque o nosso coração no lugar certo. Coloque a motivação certa no nosso coração. Por que é que nós queremos fazer parte da festa de Deus? E aí então tem os motivos. E muitas vezes, irmãos, os nossos motivos, eles são orgulhosos. Os nossos motivos são centralizados nos nossos caprichos. Tanto o convidado quanto anfitrião naquela festa estava contaminado com motivos errados, irmãos. E aí então, quem saiu ganhando em tudo aquilo foi aquele homem desprezado que estava no canto e que recebeu o toque de Jesus. Irmãos, que Deus toque a nossa barriga d'água nessa noite. Que Deus toque, irmãos, as nossas vidas. Que Deus toque o nosso ser por completo.
e que a gente participe da mesa do Senhor, irmãos, com alegria. Vamos retomar a alegria de participar da mesa do Senhor, de participar efetivamente daquilo que Deus propicia para nós. Não é um simples ritual, não é uma simples ordenança. É uma ordenança, é um simbolismo. Não é um simples simbolismo. Quando a gente está em torno da mesa, nós estamos lembrando daquilo que foi e continua sendo a razão da nossa existência, a razão da vida eterna, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Isso aqui é vida, irmãos. Hoje ainda a gente ouviu esse versículo, né, Marta? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Olha só, irmãos, é por isso que a gente vem para essa celebração nesta noite. É por isso que o irmão que está lá em casa também já providenciou os elementos. Que Deus te abençoe aí em casa. Participe com alegria. Reviva na sua memória aquilo que aconteceu lá em Israel, lá em Jerusalém, no começo do calendário cristão, o que foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, permitir que o nosso coração esteja no lugar certo, permitir que o nosso coração seja motivado da maneira correta, irmãos, permitir que haja em nós essa disposição de alma para contar a verdade nas nossas confissões, irmãos, e não maquiar com meias verdades e com escusas o nosso discurso, para que a gente não abrace o relacionamento com Deus de verdade como precisa ser abraçado. Que essa ceia seja um marco na tua história. Eu quero chamar aqui o diácono Ismael para ficar pertinho de mim. E você fica de máscara ali, tá, Ismael, por favor. Glória a Deus. Esse é um momento importante, irmãos. Um momento que Deus proporcionou à sua igreja. Aqueles que estão em casa. Esse é um momento importante para todos nós. Eu quero que você nesta noite faça esta celebração com alegria no teu coração. Aleluia.